Olá, vamos começar com algo que, vá lá, toda a gente aprendeu na escola. Um teorema simples sobre triângulos. Mas o que a maioria de nós não aprendeu é que este teorema esconde um segredo. Uma ligação surpreendente que nos vai levar a um dos grandes mistérios por resolver da matemática. Esta equação que não a conhece, não é? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. É a base do teorema de Pitágoras, claro. Mas atenção, isto não descreve um triângulo retângulo qualquer. Descreve um triângulo perfeito, um em que os lados são todos números inteiros. E é aqui que a coisa começa a ficar intrigante. Então, vamos esquecer a aula de geometria por um momento. Vamos pensar nisto como um puzzle. Um puzzle, aliás, que deixou os matemáticos da antiguidade a coçar a cabeça durante séculos. Isto aqui é um triângulo pitagórico e a magia dele é esta. Todos os lados são números inteiros, simples e exatos. O triângulo 3, 4, 5 é o exemplo mais famoso de todos, claro, mas, acreditem, está longe de ser o único. E é aqui que o verdadeiro puzzle começa, certo? Podemos encontrar alguns por tentativa e erro, mas como é que os encontramos todos? Será que existe algum tipo de fórmula mestra, uma receita secreta para encontrar cada um destes triângulos? Para resolver este enigma, temos de pensar de uma forma completamente diferente. A resposta não está em mais equações de triângulos. Não. A resposta esteve sempre escondida à vista de todos, numa forma completamente diferente. Um círculo. Bem, à primeira vista, isto parece não ter nada a ver, certo? De um lado, procuramos números inteiros para os lados de um triângulo. Do outro, procuramos pontos com coordenadas que são frações num círculo. Mas, e aqui vem a grande revelação, estes dois problemas são na verdade a mesma coisa. São duas caras da mesma moeda. Resolver um é resolver o outro. Pensem assim, cada trio de números do nosso triângulo corresponde a um ponto na superfície de um cone. E encontrar todos os pontos nesse cone é complicado. Mas, através de uma espécie de truque de projeção geométrica, podemos achatar o problema do cone e transformá-lo numa coisa muito mais simples. Encontrar pontos específicos num círculo. E esses pontos-chave são os chamados pontos racionais. Ok, então o que é exatamente um ponto racional? É simples, é só um ponto num gráfico tipo x, y, em que tanto a coordenada x como a y são frações, como 3 quintos, 4 quintos ou 5 trezeavos, 12 trezeavos, por exemplo. Este conceito é crucial, por isso, guardem bem esta ideia. Certo, já estabelecemos a ligação entre os problemas. A questão agora é como é que encontramos todos estes pontos racionais no círculo. Acontece que existe um método geométrico incrivelmente elegante, quase como uma máquina que os vai gerando um após o outro. E como toda a boa máquina, esta também precisa de um ponto de partida. Felizmente, temos um que salta logo à vista, no círculo. O ponto lá bem no topo. O 0, 1. Para facilitar, vamos chamar-lhe o Polo Norte. E agora começa a ação. Peguem nesse Polo Norte e desenhem uma linha reta a partir dele. A única condição é que a inclinação dessa linha tem de ser uma fração simples, uma inclinação racional. E essa linha vai, inevitavelmente, cortar o círculo noutro ponto. E aqui é que está a magia disto tudo. Podíamos pensar que esse segundo ponto podia ser um ponto qualquer, mas não é. A matemática garante que se a linha sai de um ponto racional e tem uma inclinação racional, então o outro ponto onde ela toca no círculo tem de ser também um ponto racional. É infalível. Então o processo transforma-se numa máquina perfeita. Começamos no Polo Norte, escolhemos uma fração qualquer para a inclinação, desenhamos a linha. E pronto, onde ela cruza o círculo novamente, temos a nossa solução. Isto significa que cada fração que existe corresponde a um triângulo pitagórico único. Encontramos uma forma de o girar a todos. Ok, esta máquina geométrica é genial, super elegante, mas o que é que se passa debaixo do capô? Qual é a fórmula algébrica que está a fazer isto funcionar? Vamos lá revelar como é que isto se constrói. Esta é a grande questão, não é? Nós pegamos no problema do triângulo, transformámo-lo no problema do círculo e resolvemo-lo com umas linhas. Agora temos de traduzir essa solução de volta para a linguagem dos triângulos. E cá está ela, a receita secreta traduzida para a álgebra. É esta a fórmula que a nossa máquina geométrica estava a usar. A ideia é simples. Escolham dois números inteiros quaisquer, vamos chamar-lhes P e Q, e esta fórmula elegante vai gerar os três lados de um triângulo pitagórico perfeito. Mais especificamente,
Esta fórmula gera aquilo a que chamamos trios pitagóricos primitivos. Estes são os trios mais básicos, como o 3, 4, 5 ou o 5, 12, 13, em que os números não têm fatores em comum. Pensem neles como os pais de todas as outras soluções. Vejam só como funciona. Se escolhermos P igual a 2 e Q igual a 1, obtemos o nosso clássico 4, 3, 5. Se escolhermos P igual a 3 e Q igual a 2, a fórmula gera o trio 12, 5, 13. É literalmente uma máquina de gerar triângulos perfeitos, basta dar-lhe 2 números inteiros. E este é o ponto fundamental. Qualquer triângulo pitagórico que se possa encontrar, como 6, 8, 10 ou 9, 12, 15, é simplesmente uma versão à escala, uma versão ampliada de um destes trios pais gerados pela nossa fórmula. Basicamente, encontramos os blocos de construção. Pronto, dominamos os triângulos a 2 dimensões, mas a matemática raramente para por aí. A pergunta natural é: será que conseguimos levar estes blocos de construção para a 3ª dimensão? Pensem nisto, uma caixa em que o comprimento, a largura e a altura são todos números inteiros. Mas não só, uma caixa em que as diagonais de cada uma das suas 3 faces são também números inteiros. A isto chama-se um tijolo de Euler, ou uma caixa pitagórica. Para construir uma caixa assim, precisamos de 3 trios pitagóricos distintos. Um para a base, um para a face lateral e outro para a face frontal. E sim, estas caixas existem. Por exemplo, uma com os lados 117, 240 e 267 funciona. Mas aqui vem a pergunta final, a mais tentadora de todas. Já temos os lados e as diagonais das faces, tudo com números inteiros. Mas e a grande diagonal? Aquela que atravessa o interior da caixa, de um canto ao seu oposto absoluto. Será que essa distância também pode ser um número inteiro perfeito? E essa pergunta leva-nos mesmo até à fronteira do conhecimento matemático. Encontrar uma caixa onde tudo, os lados, as diagonais das faces e a diagonal principal, sejam um número inteiro, um chamado cuboide perfeito, é um problema que ninguém conseguiu resolver. Apesar de uma busca intensa, ninguém encontrou um, nem conseguiu provar que é impossível. E pensar que um simples triângulo nos levou a um mistério por resolver.